Que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, Virgem, ao meu canal. Eu me chamo Jefferson Boeira e hoje eu vou realizar a previsão do seu signo, Virgem, para o mês de maio de 2026. Se você clicou aqui nesse vídeo, não é por acaso. Saiba que o universo, a espiritualidade, ou mesmo a tua força interior, o teu inconsciente, o teu campo vibracional, está te trazendo aqui para que você receba uma mensagem. Eles querem te entregar uma mensagem, certo? Então não ignore. E caso, essa mensagem ela não faça tanto sentido com o seu momento, lembre que ela é uma previsão. Então ela é uma leitura sobre o que há de vir, certo? E mesmo assim, caso você sinta que não fez tanto sentido, ela pode aqui estar falando de alguém, de outra pessoa. E aí, ao você compreender essa leitura, você vai conseguir ajudar essa outra pessoa e assim se beneficiar junto com ela. Certo? Caso queira também, pode assistir as suas outras duas posições muitíssimo importantes do mapa natal, que são o ascendente e a lua. Tá certo? Consultas particulares, mais informações, é só você acessar a descrição do vídeo que está tudo bem organizado aqui para você. Agora vamos lá? Eu peço então ao oráculo das bênçãos das fadas. Qual bênção, através da energia primordial, a espiritualidade, as fadas, os elementais, as forças cósmicas querem trazer para o mês, para o signo, de Virgem, no mês de maio de 2026. Energia primordial, energia central, tema, tom, pano de fundo. O que vai ser importante esse mês? Qual que é a base desse mês? A Blessing of Brigid's Flame, que é uma bênção da divina chama. Uma bênção da chama de Brigid, que é uma fada, mas aqui é uma bênção da chama divina. É o presente das fadas para iluminar os espaços escuros, para trazer a primavera ao inverno do coração. Então aqui a espiritualidade vai trazer o fogo, a luz, a chama, a centelha divina. E fala muito de cantos escuros, Olha, até tomei... Quando eu vi assim, parece que tomei um susto. Esse rosto aqui, meio assim sombrio, que dá medo. Mas ela não tem medo. Então, a bênção que a espiritualidade traz para a vida do signo de Virgem em maio é a bênção da chama sagrada. É a bênção que faz vocês conseguirem iluminar, verem esperança em situações que aparentemente parecem perdidas. Então tem alguma situação, alguma questão que parece perdida, aquele canto escuro, aquela situação escura. E essa escuridão, ela pode me falar de tudo que... Sabe aquelas coisinhas que a gente deixa para depois? Sabe aquele armário que a gente... Ai, aquela bagunça, aquele quarto, aquela bagunça. Ai, aquela peça, ela tá tão bagunçada. Nossa, aquela minha gaveta do serviço tá tão bagunçada. É como se você não quisesse ver o que tem lá dentro. Aquilo te assusta. Tem algo aqui, a espiritualidade traz uma bênção relacionada a trazer clareza para algo que aparentemente está te assustando, ou está te afastando, ou mesmo está te deixando triste. Aqui nós estamos falando de estados emocionais. É uma bênção de coragem
É a bênção de entrar o mês de maio com um estado emocional de coragem para lidar com qualquer coisa que esteja escura, manchada, conturbada, esteja estranha, esteja distorcida, bloqueada. Então você vai lidar aqui, vai conseguir iluminar esse espaço escuro e ver algo com clareza, clareza absoluta. Então a espiritualidade te dá essa bênção, entrega essa bênção de uma centelha divina, de ter coragem. É um estado emocional de coragem, uma centelha divina, certo? Essa coragem. Por que a espiritualidade quer te dar coragem, quer te dar clareza? Por quê? Vamos ver. Tarô. Quais serão os principais acontecimentos ao longo do mês de maio de 2026 relacionados, gerados pela influência do estado emocional de coragem? Gerados, relacionados, influenciados por essa centelha divina. O que eles precisam clarear? O que eles vão clarear? Quais são os acontecimentos que eles vão trazer à luz? Ou eles vão ter coragem aqui para observar. Às vezes às vezes até um canto escuro, uma coisa que a gente não tem muita noção, mas basta a gente percebe, e às vezes para não ter reação. São coisas às vezes que a gente só precisa ter uma resposta, né? O que é isso que vocês vão trazer, né? Quais são os acontecimentos que vocês que vêm, quer dizer, para o mês de maio dos virginianos, mas que estão influenciados aqui por essa bênção, que é essa bênção que eles recebem. Olha aqui, exatamente. 8 de paus, 10 de espadas e 9 de espadas. O tarô mostra que os principais acontecimentos do mês de maio, eles estão muito atrelados a sair de um medo, a uma ação, a um movimento, a uma força, porque o 8 de paus é uma força, é uma mudança de direção, é um movimento numa nova direção, é um movimento num sentido de expandir, né? Então é você agindo, tendo opções, estabelecendo alguma prioridade, tendo agilidade, rapidez. É quase que é o lado positivo. Eu vejo que o lado negativo do 8 de paus, que é a reatividade, nesse caso é positivo. É como se você tivesse uma reação aqui a esse 10 de espadas e esse 9 de espadas. Que 10 de espadas e 9 de espadas é perda, é quando a gente está... Pode ser que maio traga situações ou um movimento aqui. Pode ser que assim, teve alguma reação, tem alguma reação que gera uma quebra, que gera uma perda, que gera uma situação que não tem correção, ou uma reatividade que traz uma perda e vocês podem se sentir culpados por um erro, por um equívoco, por uma rapidez, por vocês estarem com muita pressa.
E essa pressa, ela pode ser a dinâmica da vida. Então, assim, sabe quando a gente se dá conta de um problema? Nossa, eu tive tanto tempo para resolver isso. Agora que eu parei para me ligar nisso, eu digo, gente, eu podia resolver e agora isso tá tão grande. Só que vocês aqui podem entrar, e lembrando, eu tô trazendo a energia, mas a bênção tá aqui. Eu já decreto que vocês vão sair disso. A espiritualidade vai ajudar, a fé, para sair dessa situação. Porque aqui, com o 10 e o 9, é uma culpa por perder. É uma culpa por algo acabar. É uma culpa. É você sentindo, né, que nossa, a vida tá contra mim. Eu tô numa dor. E aí o 9 de espadas, né, traz essa sobrecarga emocional, essa opressão, essa preocupação, é esse sentimento que errou, que algo ter acabado, algo ter chegado ao fim, ou ter que desapegar de algo. Por exemplo, a pessoa ter que fazer uma venda, ter que levantar um dinheiro, ter que desapegar, gera uma preocupação. Ou eu tenho que desapegar de uma... Ou eu não posso dar uma resposta. Eu não posso aqui fazer esse movimento. Eu tenho que desistir de uma viagem. Eu tenho que desistir de um movimento. E isso é como se vocês se martirizassem, se culpassem. Me vem muito até aquela cena do filme O Código da Vinci, né, em que tem um integrante lá religioso que ele se autoflagela. Então é como se vocês estivessem se flagelando aqui. Vocês estão se maltratando, certo? Por um equívoco, seja lá qual ele for. Seja qual for o equívoco aqui, porque aí cada pessoa tem a sua vida, a sua adaptação, a sua situação. Uns vão ser com uma coisa, outros vão ser com outra, tá? Mas nós temos a bênção da espiritualidade. Então a bênção vai trazer luz. Não me culpo. Isso precisou sair? Que bom. E eu vou ter um insight, uma ideia. Esse 9 de copas, esse 9 de espadas, eu sempre falo isso. Ele tem pra mim uma conotação muito forte de uma coisa teatral. Então é como se vocês usassem um mecanismo intelectual ou emocional para quebrar um pouco. É como se vocês rissem dessa situação. Vocês trazem luz para isso, que é o que eu falei lá. Eu me assustei quando eu olhei e eu falei, e ela dá risada. Então vocês vão rir muito de algo. Vocês vão quebrar esse padrão negativo. Com risada, com aumento de frequência, sabe? Não colocando tanto foco nisso, numa perda, né? Num ter que abandonar algo. Então aqui tem isso. Ou por essa reação, que vocês têm uma atitude reativa que gera, como eu falei, essa perda. Então vocês aqui veem com clareza. E aí podem evitar toda essa situação. Vocês evitam isso com essa bênção de clareza, com essa bênção de um contato com essa chama divina, com essa centelha divina. Aqui também como a bênção fala, é trazer a primavera ao coração gelado. Pode ser que muitos aqui estão abandonando. É o resgate. Porque aqui é o 8 de paus, é o fogo, né? E é o fogo que foi abandonado e uma revolta pelo próprio fogo, pela própria energia positiva. Então é vocês conseguindo resgatar, tendo essa coragem, né, para resgatar esse fogo, essa iniciativa, esses movimentos que você pode ter abandonado. Então tem alguma coisa que você abandonou por dor ou culpa, que você retoma esse movimento, retoma esse caminho
em maio, certo? Vamos dar seguimento aqui então. Próximas questões, eu quero saber o que está desafiador, né, no mês de maio, para dar mais contexto, e o que vai estar bem positivo pro signo de Virgem no mês de maio. Vamos lá. Desafiador, o que está desafiador, o que está negativo, o que pode atrapalhar o mês de maio para os virginianos e virginianas, e o que vai ser positivo, o que vai ser bom, o que vai ser incrível para eles nesse mês. Vamos lá, desafiador, e incrível. Bom, signo de Virgem, o que eu vejo aqui para vocês, tá? O que vai ser desafiador? 10 de ouros com rei de paus. 10 de ouros é a carta da abundância, da riqueza. Então pode ser que vocês tenham alguma coisa. E o elefante, ele traz muito o removedor de obstáculos, ou aquele que coloca obstáculos para corrigir o seu caminho. Então pode ser que vocês fiquem um tanto revoltados, né, com algum obstáculo ou com algo que impede ou tranca esse movimento, essa resposta, essa opção, essa mensagem, essa conexão, esse elo, né? Essa mudança, essa rapidez nos movimentos. Então pode ser que exista uma revolta aqui. Carta do 10 de ouros, então, ela vai falar muito de, no desafiador, pode ser que hajam dinâmicas familiares tradicionais, porque aqui fala sobre pertencimento, sobre regras, sobre permanência. Então é como se vocês colocassem aqui algumas pessoas até luz nessa dinâmica, coragem para enfrentar padrões. É como se assim, eu vou ter que desenhar a situação porque é tanta coisa. Vamos lá. Eu chego a ficar ansioso. Tá me vindo aqui a energia de ansiedade. Então isso é uma coisa que vocês podem lidar, mas a chama vai ajudar vocês. A chama divina, a centelha divina, né, vai trazer luz a essa escuridão e trazer calma para vocês. O que eu estou vendo aqui como energia de desafio? Dinâmicas familiares. Por exemplo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo, eu tenho pessoas que eu amo de paixão, mas eu tenho um trauma com essa pessoa. Só que eu não quero enfrentar esse trauma, eu não quero colocar luz nessa situação, eu não quero enfrentar esse monstro por um respeito, por uma boa convivência, então eu finjo que nada aconteceu. Então aqui é como se você fosse ter que lidar com uma situação difícil, e é isso que é complicado, é firmar, é colocar um foco, é dar uma resposta, mas você não quer, porque isso machuca. Então vem algo nesse sentido, nessa questão familiar de permanência, né? De permanência, de pertencimento, de algo que está convencionado, estabelecido. Ou você aqui pode querer abandonar também alguma coisa que está estabelecida ou que você tem uma certa facilidade de fazer. Certo? Porque o rei de paus no desafiador, ele reprime. É como se existisse uma repressão. Eu escondo mais. E lembra que eu falei lá das gavetas, das coisas, dos itens? Então é como se tivesse muita coisa escondida, ou muito papel que você não quer lidar, ou muita coisa que você não quer agir, e isso acabar atrapalhando você. Certo? E o 10 de ouros, então, representando todo esse material, e aqui você escondendo, tem uma coisa de esconder um problema. E aqui você precisa enfrentar, finalizar, enxergar isso. A espiritualidade vai te ajudar, Virgem. Crê nisso. Eles não vão te desamparar aqui.
Eles vão te abraçar, eles vão te acolher. Vai haver esse acolhimento. Creia nisso. Vocês sabem o quanto vocês são humildes, espontâneos, né? Com uma capacidade mediúnica apurada. Só que às vezes precisa haver essas elaborações, essas limpezas, que são difíceis, né? São difíceis. Mas que destravam, liberam o caminho. Ou que só do ato, que é o que eu falei lá no início, só do ato de você enxergar aquilo, então isso é assim que é. É um entendimento. Às vezes você não vai mudar nada naquela situação. Tudo vai continuar igual. E aqui é uma pessoa que quer mudar, quer forçar mudança. Às vezes as coisas vão continuar iguais. Mas você precisa ver, entender, discernir, trazer isso para o intelectual. E esse intelectual ter uma reação no emocional. Para que você cure esse emocional. E aí a coisa ande. Certo? Mas é como se você quisesse esconder. O que está positivo? A verdade. As de espadas é um corte. As de espadas é o as da clareza. É o as da justiça. É usar a lógica e encarar os fatos. É analisar as tuas motivações. É estabelecer o que é certo e o que é errado. É ver a verdade. Então aqui é a chama. O que é positivo é essa bênção que o espiritual vai te trazer em maio. É essa chama da centelha divina. De você iluminar esses espaços através da clareza intelectual. Através da limpeza do emocional. Então essa chama traz essa coragem. Coragem para enfrentar, coragem para ver. E o positivo é o 2 de ouros e é o ajuste. É o ajuste real, é a adaptação. O furão, ele é engraçado. Porque algo que você estava vendo como um monstro, você ri. O furão não é um bichinho engraçado, até se conecte com esse arquétipo. Sabe, alguns dias assim, ou enquanto você tiver, ou por exemplo, uma semana no mês de maio, porque ele traz essa coisa engraçada. Ele traz essa leveza. Então o furão aqui, ele consegue se equilibrar. Ele consegue se esconder, ele consegue agir, ele consegue pegar, ele consegue, né, nessa coisa meio que atrapalhada, a coisa andar. Então o que é positivo, só pelo fato de você ver, você achasse até graça de uma situação depois que você estava colocando como um bicho de 7 cabeças. Então o 2 de ouros é o 2 em que você aqui consegue ter agilidade, consegue se adaptar. Então se você errou, você consegue contornar. Por quê? Porque você trouxe aquilo para o mental e não para o emocional. Você deixou o emocional para que a espiritualidade entregasse esse presente, esse dom da chama divina. E esse dom da chama divina aqui, conseguindo, né, auxiliando você a trazer a clareza, a iluminar essa escuridão ou situações complicadas e trazer aqui para você essa primavera, esse calor, essas resoluções. E assim você adapta, você se ajusta, você compreende, você muda. Certo? Então é o que eu vejo aqui. Vamos às clarificações. É o outro perfeito. Então vamos lá. Eu peço aqui então para o signo de Virgem, lembrando, tá, Virgem? Consultas particulares, outras informações, basta acessar a descrição do vídeo e deixe aqui nos comentários da onde você está falando, qual é a tua cidade, qual é o teu estado, né? Eu quero saber aqui, te mandar um abraço quando você deixar o teu comentário aqui. Sugestões também, conta aqui o teu caso para eu saber, coloca tudo aqui nos comentários para as outras pessoas também auxiliarem com discernimento, auxiliarem com percepções diferentes, tá certo? Vamos lá. Carta 1, carta 2, 3, 4, nossa, 5, 6.
Aqui tem até uma coisa de tratamento e de ajuste. Eu já vou direto para a saúde, porque foi a primeira coisa que me veio. Aqui tem uma coisa muito forte, porque na tua vida material, aqui na tua vida física, nós temos 10 de espadas com os ratos. Então, que é dinheiro e saúde. 10 de espadas com os ratos fala muito de desgaste. E aqui é um ajuste que você faz. Você faz algum ajuste, por exemplo, na saúde. Você encontra um tratamento. Você definitivamente corta algo. Você definitivamente acha um tratamento. Entende o que está causando. E lembra que eu falei dos armários? Você vai ver. Por exemplo, às vezes a pessoa está doente com uma inflamação, vai chegar uma informação ou você vai aplicar uma informação que era difícil de aplicar para você, de por que você estava tendo aquela reação física. Então aqui você tem uma coisa do natural, que você acessa, enxerga, aplica efetivamente. Eu vou testar esse mês isso e você vai enxergar a melhor. Certo? Então na saúde é isso. Na questão financeira, nós temos aqui, né, esse 10 de espadas também. Então é um mês aqui que, já antecipando, pode ter problemas financeiros. Então o que você precisa fazer? A clareza já veio aqui através dessa leitura. Então alguma coisa aí pode vir a corroer, atrapalhar, ou você ter gastos desnecessários ou imprevistos. 10 de espadas no dinheiro pode falar de perda, ainda mais com os ratos, roubo. Então você tem que enxergar. É como se assim, num caminho de escuridão eu tenho a luz e eu enxergo. Pode ser muito forte não aparecer tanto, aparecer só o necessário, cuidar da casa, porque é orar e vigiar. Eu sempre bato nessa tecla nas minhas tiragens. As pessoas acham que é só orar e abrir a casa inteira e andar com tudo à mostra. Porque eu tenho fé, eu tenho que ter a fé, então eu tenho que agir. Não. Eu sei onde eu estou no Brasil, eu estou num lugar que alguns lugares são seguros, outros não. O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu confio em Deus, mas eu mantenho minha casa sob segurança. Portas fechadas, se não tem ninguém eu fecho, sabe? Vou sair um tempo viajar, eu deixo alguém cuidando, chamo um familiar, entende? Então é orai e vigiai. Então cuidado aqui com alguma coisa material, né? Por exemplo, uma transferência errada. Tem um desgaste aqui. Então precisa haver esse cuidado, um estresse muito grande, também por ter que ajustar algo financeiro ou num processo financeiro que pode estar gerando muito estresse. E aqui o espiritual te dá essa chama, te dá essa vontade, te traz essa sensação de firmeza, te traz essa segurança interna, te traz essa centelha divina para mudar o teu emocional, trazendo esse fogo, essa vontade, essa vitalidade para o teu coração, para que você lide com essas situações, certo? Desejos 10 de ouros com a flor, com o buquê. Aqui você quer o quê, né, Virgínia? Vamos rir. Mas tem que querer mesmo. Tem que agradecer por já ter. 10 de ouros é abundância. A tua questão aqui é financeira, algo material a ser resolvido, ainda mais com o buquê, que vai te dar muito prazer. Uma realização, algo material que traz muita felicidade, né? Tem algo muito pode ser a presente também, como se você quisesse receber algum dinheiro de forma inesperada, certo? Então aqui existe isso. Como que você vai realizar esse desejo de abundância, receber um dinheiro de forma inesperada? Rei de paus com a cegonha. Rei de paus são novas direções. Então é você não se deixar abater por a tua chama, por exemplo, ter apagado e você perdi essa oportunidade. É você ir buscar outras, com a cegonha aqui ainda. Carta 17, cegonha, que fala sobre você, é aquela que entrega, aquela que retorna, aquela que recebe algo concreto. Então você vai em busca dessas oportunidades. A cegonha ela traz melhorias de modo geral.
através do movimento de migração que ela faz. Então você vai fazendo as coisas aos poucos, você não para, você não abandona, você não deixa de fazer, certo? Relacionamento afetivo para solteiros, 8 de paus com o jardim. Aqui você está conhecendo pessoas. Aqui tem encontros, sabe, com pessoas. 8 de paus é uma carta que traz agilidade, contato, mensagens. Então é um mês bem movimentado para quem é solteiro. Para quem é casado, está num relacionamento sério, o 8 de paus vai falar muito com o jardim, né? O 8 de paus fala sobre... Num relacionamento afetivo, fala de mais intimidade. Eu vejo intimidade, eu vejo intensidade na relação e vontade... entendi. Na realidade, não. Tem isso. Eu falo, se veio firme, tem isso. Mas o que eu vejo aqui é muito mais a questão de alguma viagem, algum movimento importante ou alguma resolução que vocês vão precisar buscar fora daquilo que é conhecido. Dinheiro eu já falei. Trabalho, 9 de espadas com o cão. 9 de espadas no trabalho pode ser muita incomodação. Não sei se vai ter aqui pode haver uma transição, uma informação, uma notícia inesperada, difícil dentro do trabalho, alguém chamando muito atenção também, pessoas fazendo cena. Mas o 9 de espadas clarificado pelo cão, pode ser que você vai se preocupar muito com uma amizade dentro do trabalho. Ou pode ser que você esteja... É como se você estivesse inseguro com algum acontecimento. Porque o cão é devoção, o cão ele é companheiro. Só que aqui é como se você está preocupado. Ou você vai precisar ter um insight ou fazer algum tipo de cena ou montar algo, ter alguma ideia grande junto com um amigo, com uma amiga dentro do ambiente profissional, para que as coisas fiquem bem. Família, as de espadas com o coração, aqui tem uma limpeza, tá? As de espadas é ver uma verdade, é ser objetivo. Então aqui você vai, aqui como eu falei, aqui eu vejo alguém cortando, limpando alguma crença, limpando algo, um vínculo emocional. Pode ser que tenha um corte definitivo de um vínculo emocional com um amigo ou com um familiar, por mais que você goste, porque essa pessoa pode não te fazer bem, ou você enxerga efetivamente como essa pessoa é e vai deixando as coisas, sabe, se dissolverem. Tem algo aqui assim. E espiritualmente, 2 de ouros com a foice. 2 de ouros no espiritual é você fazer por onde? É você aqui se equilibrar, fazer as tuas, sabe? Aqui o tarô tá pedindo assim: olha, signo de Virgem, faz os teus mesh, acende as tuas velas, sabe? Se equilibra, faz as tuas gracinhas, faz o teu movimento. O furão aqui tá me trazendo essa alegria. Não sei se tem alguma coisa... Pode ser que tenha alguma coisa a ver com espírito infantil, ou alguma coisa na espiritualidade ligado, que você vai se envolver mais com algo que traz alegria, tá? Só que o furão aqui, que é esse 2 de ouros, com a foice, a espiritualidade pede. Alguns tem uma coisa de pedir uma questão de corte ou pedir uma oferenda. Outras pessoas aqui no espiritual é como se a espiritualidade estivesse te avisando que alguma coisa pode não sair do jeito, pode ter um corte, ou pode ter alguma coisa, um atraso, um atrapalho, você vai precisar se adaptar. É como se assim, o corte que veio, uma decisão repentina, uma mudança inesperada,
algum acontecimento desagradável, você vai conseguir, com a ajuda do espiritual, ultrapassar, superar, certo? E corte aqui tá falando também assim, principalmente quem vai viajar, assim, presta atenção em estrada, presta atenção no carro, faz o check-up geral, se tá tudo certo, balanceamento, roda, pneu, vê tudo. Tem uma coisa aqui meio que de perigo, entende? Ainda mais com material. Então a espiritualidade está falando que você pode evitar algum problema, certo? Agora então, vamos aos avisos. Se você gostou dessa leitura, deixe a tua curtida, porque através dessa sua contribuição aqui para o canal, mais pessoas também podem acessar essa energia de luz e receberem essa mensagem que eu fiz com muito amor e com muito carinho. Se você desejar fazer uma leitura como essa, com a tua energia particular, basta entrar em contato pelo canal disponível na descrição, e caso deseje ajudar o canal aqui financeiramente com qualquer valor, a forma de doação também está aqui na descrição. Eu desejo um abençoado maio de 2026, signo de Virgem, e que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre, viu? Muitas bênçãos!